mas a gente vê lá que já está bem escuro. Hoje tá que tá, socorro! E hoje tem o fim do chá revelação. Estados Unidos decide hoje a eleição presidencial entre Kamala Harris e Donald Trump. E eu tenho certeza que hoje a Socorro já sondou os estados pêndulo e ela já vai trazer aqui pesquisa de boca de urna dando o vencedor, a vencedora da eleição. Vai ou não vai, Socorro? Sim, vocês já votaram? E no Brasil, né? Ou vão deixar para votar depois do programa? Pois é, Ari, brincadeiras à parte, chegou um grande dia, o dia da eleição, quer dizer, o dia oficial em que os americanos vão às urnas escolher o próximo presidente do país, porque aí 82 milhões de americanos já votaram antecipadamente. Então, hoje é o dia que muita gente brinca, diz finalmente vai ser revelado esse chá aí, o chá revelação mais esperado dos últimos anos. Vai ser menino ou menina, vai ser homem ou mulher, vai ser Kamala ou Trump. A gente já mostrou muitas pesquisas, Ari, aqui, que mostravam um empate, totalmente empate técnico entre os dois candidatos. A pesquisa mais nova de hoje, como você falou, atenção, é essa aí que a gente vai mostrar. Essa foto de estudo, o cenário de hoje da eleição americana. Olha aí, é isso aí, Ari. Totalmente embolado, ninguém sabe, totalmente empatado. Cenário totalmente indeciso, os dois candidatos empatados e o americano sabe disso, por isso que está saindo de casa para votar. Como eu já falei, 82 milhões já votaram antecipadamente e hoje, no dia oficial, muita gente enfrentando fila. Os americanos não estão se importando, estão enfrentando fila para poder votar. Temos aí imagens do estado da Geórgia, que muita gente madrugou, ainda não tinha nem clareado, né? Nem amanhecido totalmente o dia, já tinha gente na fila para votar. Temos aí, produção, as imagens do estado da Geórgia, inclusive naquela chuva de fake news, de desinformação que a gente já falou aqui no programa várias vezes, mais uma hoje também no estado da Geórgia, foi que circulou essas imagens que a gente vê do estado de Nevada, na cidade de Las Vegas, em que muita gente também já enfrenta filas, assim como na Pensilvânia. Mas voltando para o estado da Geórgia, então muita gente madrugou, estava escuro ainda votar. No estado da Geórgia, surgiu aí uma denúncia, uma informação falsa de que de ameaça de bomba em 2 sessões. Então, a votação nessas 2 sessões no estado da Geórgia foi suspensa por aí no mínimo 30 minutos, até o FBI está entrando em ação para desmentir essa chuva de desinformação, especificamente hoje, que circula na eleição americana. Bem, como eu já falei, muita gente enfrentando fila para poder votar, sabe como é importante, cada voto conta mais do que nunca, cada voto vai fazer a diferença, e naquela pequena cidade, que nem uma cidade, é um povoado, né, Dixville no estado de New Hampshire, que eles votam à meia-noite, e já em seguida eles fazem a apuração. É uma cidade que às vezes tem 6 eleitores, às vezes chegou a ter 12 eleitores, e na votação de hoje, na meia-noite que eles votaram, deu empate. Então, a votação de Dixville mostra como a eleição está realmente acirrada. Foram 3 votos para Kamala Harris e 3 votos para Donald Trump. Para a gente comparar com as outras eleições nesse pequeno povoado aí, em 2020 foram 5 votos, todos para Joe Biden. Em 2016 foram 4 votos para Hillary Clinton, que era candidata democrata na época, e 2 votos para o Trump. Bem, a Kamala, que votou antecipadamente, assim como o vice dela, Tim Walz, eles votaram antes. A Kamala passa o dia hoje em Washington, ela também é vice-presidente ainda, né? Ela acompanha a votação em Washington, vai ter um jantar, ela diz que sempre faz isso, é uma tradição, ela vai jantar com a família. E foi ontem, trabalhou até tarde, participou de 3 comícios, visitou 3 cidades no estado importante, que é o estado da Pensilvânia ontem, teve o comício dela, teve aí participação de celebridades, teve Lady Gaga, teve Oprah Winfrey, teve Katy Perry, e essas imagens que a gente viu aí antes, Ari, quem diria, ela foi bater a porta de eleitores. Ontem também no estado da Pensilvânia, Kamala Harris foi lá, olha, toc, 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 alô, sou eu. Quem é você, candidata democrata, pedindo voto? Porque eu acho que em Teresina, na época que eu morava aí, chamava Operação Pente Fino, né, que vai visitando as cidades, as casas, pedindo votos.
O ex-presidente Donald Trump deve estar votando, quer dizer, a qualquer momento, pode até, enquanto eu falo, pode estar votando. O Trump, que acompanha a votação da casa dele, na casa da Flórida, ele vota em Palm Beach, deve votar a qualquer momento. O Trump disse hoje, ele tweetou que hoje é o dia mais importante de toda a história dos Estados Unidos e implorou que os eleitores fiquem na fila, aguentem para votar. No comício de ontem, no comício de encerramento, o Trump disse que, de novo, que a eleição passada, a eleição que ele perdeu, ele disse que a eleição foi roubada e disse a seguinte frase: Deus me salvou para eu salvar a América. O vice dele, eu sempre chamo de J.D. Vance, que é senador do estado de Ohio, já votou e depois embarcou para a Flórida para acompanhar esse dia de votação ao lado do candidato Donald Trump. Bem, o resultado a gente sabe vai demorar só em alguns dias, mas amanhã, Ari, provavelmente amanhã à tarde, quando eu estiver aqui falando com você, a gente já tenha um quadro mais certo, mais assim definido de quem vai ganhar a eleição. Mas na Tailândia, o Trump já venceu. Né? Na Tailândia, o Trump já venceu e quem diz isso é um bebê hipopótamo, o baby hipopótamo, o nome dele é o Mo Deng. É o Mo Deng. Ele é um hipopótamo bem famoso, viu? Bem famoso na Tailândia. Ofereceram pratos de frutas, pratos iguais, um prato com o nome de Trump, o outro com o prato da Kamala Harris. O bebê, o hipopótamo, foi lá e escolheu o prato com o nome de Donald Trump. Isso aí foi no zoológico desculpe a minha pronúncia, Khao Keo Open. Então, lá na Tailândia, já deu Trump na cabeça, Ari, pelo menos na cabeça do hipopótamo, ou na boca do hipopótamo, Ari. Apoliana, será que é porque o bebê hipopótamo parece com o Trump? Rolou uma identificação? O hipopótamo, ele só estava com fome, Ari. Eu acho que é realmente enigmático esse resultado, né? E assim, é até, vamos dizer, muita expectativa achar que talvez a gente já tenha essa definição hoje. Eu acho que a gente ainda vai demorar ainda. Não, hoje seguramente não. Hoje a gente até porque tem lugar encerrado a votação meia-noite apenas. Então, né? Acho que até o fim da semana, diante dessa votação apertada, fazer a equalização do número dos delegados até chegar aos 270. Então, acho que vai ter muita emoção daqui para o resto da semana. E, claro, a expectativa aqui, diante de um eventual cenário de derrota de Donald Trump, também o receio de qualquer reação do eleitorado ou algo que ele possa instigar. Então, vai ser uma semana repleta de emoções nos Estados Unidos e tomara que o dia siga tranquilo, né, nessa votação, mas a gente está muito apertado. E essa Dixville pareceu com a nossa Fortaleza, em que André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT, decidiram só os mais de 90% da apuração, diferença de 10 mil votos, Socorro, 10 mil votos em um universo de eleitores superior a 1,5 milhão de eleitores, diferença de 10 mil votos. Então, é a nossa Dixville. Agora, Kátia, a Apoliana falou aí de risco de violência caso Donald Trump perca. Porque se a Kamala Harris perder, acho que não há risco de violência. Mas se o Trump perder, alguns apoiadores dele, que não são mais apoiadores, ele não está mais cercado de gente que o limita. Pelo contrário, é de gente que o expande a raiva dele. Pode haver violência, né? Sim, e a evolução do sistema, se existia alguma expectativa desse sistema evoluir aí para as urnas eletrônicas, ela foi totalmente abandonada, exatamente pelo discurso, por conta do discurso, o estímulo, né, de desconfiança aí da sociedade norte-americana em relação ao voto eletrônico, que patrocinado por Donald Trump. E assim como ele patrocina esse discurso, ele patrocina outros, né? A descrença. Ele não confia nem no eletrônico e nem no de papel, nem na contagem. E olha, João, eu estava vendo como é o sistema eleitoral americano, né? E tem algumas curiosidades que, para a gente, parece impensável. Em alguns estados, é possível votar sem documento. Você chega e diz, eu quero votar. Não precisa apresentar nada, gente, nada, nenhum documento, nem com foto e nem sem foto. E os republicanos é que questionam. Não, deveria ter um documento. Em outros, é possível depositar o voto que você recebe pelo correio em uma caixa, tipo caixa de correio, na esquina do seu quarteirão.
que houve, inclusive, algumas que foram destruídas e queimadas, né? Então, para a gente que tem um processo super rigoroso, João, soa estranho, né? Esse tipo de... É muito complicado. A estrutura lá já é uma estrutura que é quase que impossível de você coordenar. Você tem 51, né? Porque tem o distrito de Washington, que é 51 núcleos de apuração eleitoral, que são as comissões eleitorais. Lá não tem justiça eleitoral. Tem TSE, é uma comissão. Né? Então você tem 57. Sem detalhe, cada estado elege governador num ano, elege prefeito no outro. Plebiscito. Tem plebiscito. Então, só para dar um exemplo, 11 governadores vão ser eleitos junto com o presidente. Sim. Lá são 50 governadores. Fora o estado de Porto Rico, que faz uma eleição em separado. Então, o que é que acontece? Aí, 11 prefeitos, 11 governadores, mais 80 e poucos prefeitos. É um negócio completamente absurdo. E o detalhe, não significa necessariamente que quem tenha mais votos vai ser o eleito. Por quê? Porque existem os estados históricos. Nos Estados Unidos, você teve uma guerra civil para se decidir como o país ia se formatar. Então, o que é que acontece? Tem estados que, embora não tenham a menor população, por conta da vitória, ainda na época da independência, eles têm... Maior peso. Eles têm o maior peso. E o maior peso pelo seguinte, porque há uma irredutibilidade no número de delegados. Embora seja feito um censo para se fazer a recomposição, esses estados não podem sofrer redução. Então, na verdade, a eleição vai passar novamente pelos estados pêndulos, que são aqueles que variam de eleição para eleição, né? Uma eleição é republicano, outro é democrata, e por dois estados que não tem tanta importância no país, mas que hoje são foco de atenção, que é a Iowa, né? Está uma situação bem complicada lá, bem disputada, e principalmente a Pensilvânia, né? E a gente... A Pensilvânia é a Geórgia de ontem, né? Pois não, Cádio, eu queria fazer só um arremate. Eu queria fazer só um arremate a Socorro, que está lá fora, que acompanha muito isso. E aí, em cima do que o João falou, dessas diferenças, né? Dessas diferenças de sistema, dessas diferenças históricas. Mas em todas as eleições que a gente tem acompanhado, na Europa, que é totalmente outra história, né? Diferente dos Estados Unidos, existe um ponto em comum. E aí você lembrou que se pode votar praticamente de qualquer jeito, mas ainda assim a insistência em tirar as pessoas de casa, onde o voto não é obrigatório, para votar, é um ponto comum em todos os sistemas, né? E isso é um problema para a sociedade. E começa porque é a descrença da população em relação à sua representação. E começa que é um dia útil.